Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do curso de Deep Web e Anonimato. Então hoje a gente vai falar a respeito de transações comerciais que envolvem dinheiro e de como que essas transações podem se tornar mais privadas do que elas já são. Então a maioria dos métodos que a gente usa hoje são nominais. Como assim? Cartão de débito, débito em conta, cartão de crédito, PayPal, PicPay, todos eles são associados ao seu nome. Então quando eu compro alguma coisa pelo PayPal, vem lá que foi o Nathanael que comprou. Quando eu compro alguma coisa pelo cartão de crédito, vem lá que foi o Nathanael que comprou e assim por diante. Tem uma forma de se fazer pagamentos online e até mesmo presencialmente, sem que o pagamento seja atrelado ao seu nome, sem que seja possível saber que fui eu que comprei aquela coisa. Isso é feito por criptomoedas. E aqui a gente vai dar uma introdução a respeito de criptomoedas. A gente não vai fazer um curso de criptomoedas, mas depois eu vou mostrar para você onde que você encontra esse curso gratuito feito por mim. O termo criptomoeda engloba todo um conjunto de tecnologias que gerenciam uma coisa chamada moeda virtual. Nesse vídeo aqui a gente vai estudar essa tecnologia com dois exemplos, o Bitcoin e o Monero. Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma reflexão. O que um item tem que ter para ser aceito, para ser utilizado como moeda? Em primeiro lugar, ele tem que ser aceito por todos. Todas as pessoas têm que concordar que esse item é uma moeda. Em segundo lugar, ele tem que ter uma relativa raridade, tipo ouro, por exemplo. Ouro é um material raro. Eu não posso usar pedra como moeda porque a pedra não é um material tão raro assim. Ele tem que possuir praticidade, então tem que ser de fácil manuseio. A pedra não é tão simples assim, o ouro também não. O dinheiro é bem mais simples e o dinheiro tem raridade assegurada pela emissão que é feita pelo Banco Central, pela Casa da Moeda, depende do país. Ele tem que também ter um lastro, que é uma garantia de que tem um valor implícito por trás, de que aquele dinheiro vale uma dada quantia em ouro, por exemplo. Aí vem a pergunta, por que as moedas virtuais, no nosso caso aqui o Bitcoin e o Monero, servem como moeda? Em primeiro lugar, porque a raridade delas é determinada por um algoritmo que não depende de nenhuma pessoa ou instituição. Depende apenas da comunidade como um todo. Como assim? Vocês vão perceber que no decorrer do curso a gente vai falar bastante de sistemas descentralizados, mas vou adiantar para você o que é. O sistema descentralizado é um sistema que roda em todos os computadores que fazem parte dele ao mesmo tempo e que não tem um servidor central. Então, se por acaso eu desligo esse computador aqui da rede, o meu sistema vai continuar funcionando porque tem todos os outros computadores para funcionar. E é assim que a raridade de uma criptomoeda é regulada, baseada em um sistema que roda em vários computadores usando um algoritmo que é de conhecimento público. Isso torna as moedas confiáveis e permitem que a comunidade atribua um lastro a essas moedas. Adicionalmente, essas moedas também são bastante práticas, o que facilita o uso. Aí vem a pergunta, como que as criptomoedas, as moedas virtuais surgiram? Antes a gente tem que fazer uma breve ressalva, porque moeda virtual é um termo que engloba não só Bitcoin, mas engloba também, além das outras criptomoedas, cash em jogo online. A gente não está falando disso, a gente não está falando de uma moeda terceirizada centralizada, a gente está falando de moedas que não tem um servidor central. Você vai entender melhor como que essas moedas surgiram agora. Em 2009, um programador ou uma equipe de programadores usando o nome Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin. Era um sistema descentralizado bem complexo no qual os usuários poderiam adquirir unidades de uma moeda e enviar essa moeda para outros usuários. Como assim? Como que os usuários adquiriam? Através da mineração, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa invenção é controlada unicamente através de software, que seria responsável por liberar, através da mineração, um total de 21 milhões de bitcoins, ao longo de aproximadamente 20 anos. A gente ainda não chegou no bloco final de Bitcoin. A cada 10 minutos, essas moedas seriam distribuídas através de um processo semelhante a uma loteria, no qual os mineradores deveriam jogar sucessivamente, tentar adivinhar uma hash, e o primeiro que acertasse a hash ganhava. Isso era baseado não só em sorte, mas também em velocidade de processamento, porque quanto mais hashes você conseguisse testar por segundo, mais fácil você chegaria na hash final e com isso você ganharia a moeda em questão e aí você receberia essas moedas. Nos anos seguintes, o interesse dos usuários nisso aí foi aumentando, mais gente começou a minerar Bitcoin, mais gente começou a receber Bitcoin, algumas pessoas começaram a negociar Bitcoin, então trocar Bitcoin por dinheiro. Gradualmente, alguns vendedores também começaram a aceitar Bitcoin. Isso fazia com que o valor de cada Bitcoin aumentasse bastante. Poucos anos depois, o Nakamoto tinha construído uma nova moeda capaz de ser utilizada em transações, minerada, vendida ou comprada. Desde então, o Bitcoin passou a ser aceito e utilizado como moeda e chegou à cotação de $10.000, que foi aquela alta histórica em 2007. Aqui a gente tem um gráfico que mostra toda a evolução da Bitcoin desde 2014 até 2010 e aqui terminando em 2019. Está aqui no segundo maior período de alta da história, como você pode perceber aqui.
Aqui a gente tem não somente a Bitcoin, mas a gente tem uma infinidade de outras moedas. Você pode vir aqui na lista de moedas, você vai ver que em primeiro lugar, claro, está o Bitcoin, e depois tem uma série de outras moedas aqui na lista. Essa lista é enorme. Vou só baixar um pouquinho para você ver quantas criptomoedas existem. Vou descendo aqui até o final, tem muita criptomoeda mesmo, como você pode perceber aqui agora. E cada uma delas tem uma cotação que varia conforme o mercado. O Bitcoin atualmente está valendo aqui 11 mil dólares. Descendo aqui a gente tem Ethereum valendo 224 dólares, tem a XRP valendo 30 centavos de dólar e assim por diante. O Bitcoin Cash valendo 336 dólares e aí basta você ver aqui o preço de cada uma dessas criptomoedas. Todas elas funcionam de forma bem parecida com o Bitcoin, apesar de terem algumas diferenças. A gente vai falar da Monero mais adiante. Como as criptomoedas funcionam? Vamos ver um infográfico que eu produzi para uma apostila de criptomoedas. Então, basicamente, eu tenho no computador uma carteira, que é um programa que eu faço download e instalo no meu computador. Esse programa é o programa que recebe e envia bitcoins e mantém um balanço. Quando eu faço uma transação, essa transação é registrada numa lista momentânea de transações. Agora, de tempos em tempos, essa lista temporária é fechada. Ela tem que ser registrada numa coisa chamada blockchain. A blockchain é um registro público que mantém a lista de todas as transações já feitas com, no caso da Bitcoin, com endereço de remetente, endereço de destinatário, quantidade de moedas, data, hora, tudo mais, em uma database pública, que qualquer pessoa pode acessar. Então ela tem todo o histórico que já foi feito de transações envolvendo uma dada moeda. Então quando o período de tempo se esgota, é preciso escrever isso na blockchain. E para isso, entra o processo de mineração, porque a gente forma um bloquinho e esse bloco, os mineradores tentam descobrir a hash correspondente dele. A hash é um algoritmo que você faz, você joga no bloco e você obtém como resultado uma sequência de letras e números. Quando essa hash é encontrada, o bloco é concluído e é adicionado à blockchain. A cada quantidade fixa de blocos, então a gente pode imaginar, claro, fazendo uma analogia abstrata, a cada linha da blockchain, uma nova dificuldade de adivinhação dessa hash é estabelecida, de forma que a raridade da moeda pode ser controlada. Para o computador que consegue obter a sequência de números que corresponde a essa hash, ele recebe algumas moedas em troca. Dessa forma, o ciclo prossegue. Transações acontecem, essas transações são salvas numa lista temporária, essa lista temporária vira um bloco, esse bloco é minerado, obtém a hash desse bloco, esse bloco é escrito na blockchain e alguém é recompensado em criptomoedas. Isso vai seguir até quando esgotar o suprimento de bitcoins. Agora, como que o Bitcoin pode ajudar na privacidade? Em primeiro lugar, as transações em Bitcoin não são nominais, porque quando você cria uma carteira Bitcoin através de um programa, você não precisa informar dados pessoais. Então isso aqui já é um grande progresso em relação às formas de dinheiro convencionais que a gente lidou. Porque lá, o nosso nome era atrelado a qualquer transação. Agora, isso não acontece mais. Legal. Porém, ainda tem um problema, porque o seu endereço de IP, o endereço da carteira, o saldo da sua carteira, a quantia envolvida na transação, o remetente e você são dados públicos que são registrados na blockchain. Isso pode ser um problema caso você queira privacidade. E além disso, você ainda tem que informar seus dados pessoais quando você compra Bitcoin, a menos que você compre de um amigo em um grupo de uma forma informal. Agora tem uma outra moeda chamada Monero. Essa moeda tem aqui na página de criptomoedas, basta você pesquisar aqui por Monero, você vai ver que a cotação dela é de 95 dólares, o que não torna ela pior de jeito nenhum. Cotação não é um indicador se a moeda é boa ou ruim, mas o Monero pode ajudar de várias formas. Primeiro, o remetente e a quantia envolvidas na transação não são públicos. Vão informações para a blockchain, mas essas informações são privadas. O endereço de IP do remetente também não é público e o saldo também não é público. Isso ajuda inclusive na sua segurança física, porque se você tem um comércio e você aceita Bitcoin, qualquer pessoa pode ver quantos Bitcoins você tem no seu saldo, no saldo do seu comércio, e isso pode interferir na sua segurança, porque alguém pode te assaltar e roubar o HD que tem a chave da Bitcoin. Então, justamente para evitar que isso aconteça, no Monero o seu saldo não é público. Porém, ainda tem um problema. A menos que você compre de forma informal, você ainda precisa informar dados pessoais para comprar Monero. Agora, talvez você esteja interessado a começar a usar criptomoedas, a começar a entrar nesse mundo. Para isso, eu vou te recomendar o meu curso chamado Manual do Iniciante em Criptomoedas. Ele tem aqui, o link está no meu slide, uma apostila completa, 81 páginas, que você pode ler aqui tudo a respeito de como criar uma carteira, quais são os tipos de carteira que existem, como que você minera criptomoedas, como que você compra criptomoedas, as suas primeiras moedas, como que você pode obter, como que você pode vender criptomoedas, comprar e assim por diante. E tem também a versão em vídeo do curso que está presente aqui, e aqui você pode assistir e pode verificar que
Eu praticamente explico tudo que está na apostila em vídeo. Então esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido.